Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tema Quando Deus diz não. Mas antes, vamos começar? Bom, nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, começando do versículo 23. Também eu, neste tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: Basta, não me fales mais nisto. Sobe ao monte de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte e para o sul, e para o oriente, e contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Então aqui nós vemos o relato de Moisés, quando Deus diz que ele não entraria na terra. Ele até tentou, implorar ali para Deus, ele fez isso, só que Deus não mudou de ideia. E Deus falou: não, você não vai entrar. Então nós vemos aqui que Deus disse não a Moisés, assim como ele também nos diz não hoje. Nós vemos o quão cuidadoso Deus é, porque ele não nos dá tudo aquilo que a gente quer. Ele quer que nós sejamos obedientes a ele. E tem horas que ele vai sim nos repreender, ele vai sim nos exortar, ele vai dizer não pra gente, não porque ele é ruim, mas é porque ele quer o nosso próprio bem. Assim como um pai que corrige seu filho. Sabe que tem que disciplinar, porque senão o filho acaba indo por outros caminhos. Então nós vemos aqui o primeiro ponto, que é a insistência. Quando nós muitas vezes não queremos acatar aquilo que Deus disse para nós, acatar as ordens de Deus, e nós recebemos esse não dele como algo ruim, como algo terrível. E nós devemos enxergar isso como um cuidado de Deus. Então nós vemos essa insistência que Moisés teve. Ele mesmo relatou isso. Também eu, neste tempo, implorei ao Senhor, dizendo. Então nós vemos que ele implorou, ele insistiu ao Senhor. Deus já tinha falado que ele não ia entrar, mas ele insistiu, porque ele queria realmente entrar. Era um desejo válido, porque ele tinha ali estado com aquele povo muitos anos, e ali a missão dele era conduzir aquele povo até a terra prometida. Mas nós percebemos aqui que Deus disse não a Moisés. Moisés insistiu com Deus para ele entrar na terra prometida, a terra que Deus já tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas Moisés não pôde entrar porque ele havia não santificado a Deus naquela vez que o povo pediu água e ele bateu na rocha em vez de falar com a rocha. Então nós podemos perceber aqui que só porque nós insistimos com Deus não quer dizer que Deus vai nos dar, não quer dizer que Deus nos vai conceder esse desejo nosso porque nós estamos ali insistindo, estamos ali falando muito com Ele. Não, Deus fala assim: olha, você pode até insistir, mas eu não vou mudar a minha opinião por causa da sua insistência, eu não vou mudar aquilo que está ali nos meus planos, que muitas vezes foi uma consequência dos nossos atos, porque você está ali insistindo. Então nós devemos aprender e acatar até os nãos de Deus como um cuidado dele para as nossas vidas. Também podemos ver esse memorial, essa recordação das obras de Deus, como Moisés mesmo nos diz. Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Nós podemos perceber que Moisés ele ergueu um memorial para Deus. Ele sabia orar, ele sabia conversar com Deus, ele tinha esse relacionamento com Deus. Mas Deus disse não para ele. E por mais que Moisés estivesse recordando as obras de Deus, recordando os memoriais, que isso é muito válido, sim, nós temos que lembrar mesmo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, Deus não mudou de opinião. Então nós podemos ver aqui que Deus continuou firme na sua decisão e Moisés não entrou na terra. Nós devemos sim recordar isso que Deus já fez na nossa vida, todos os testemunhos, todos os livramentos, tudo aquilo que Deus já fez. Mas nós temos que pensar que hoje é um novo dia, hoje é um dia que Deus vai fazer a vontade dele e nós devemos sim estar humildes, prontos para acatar essa vontade dele nas nossas vidas. É importante sim termos memoriais de Deus, memoriais da nossa vida, lembrando aquilo que Deus já fez em nós. Mas isso não quer dizer que Deus vai mudar os planos dele.
porque nós estamos insistindo ou porque nós estamos lembrando ele. Não. Deus é soberano nas suas decisões, ele faz aquilo que ele quer. E nós vemos nisso também, em todo esse relato aqui que está na Bíblia, o pedido de Moisés. Moisés, ele fez sim um pedido para Deus, mas não são todos os nossos pedidos que Deus vai responder aprovadamente. Deus, muitas vezes, ele vai sim dizer não, porque ele sabe o que ele tem para nós, ele sabe a vontade dele, ele sabe que o plano dele é bom, perfeito, agradável. Ele sabe que ele está nos conduzindo para o céu e não nos conduzindo para uma terra dos nossos desejos, dos nossos deleites, dos nossos prazeres. Como diz o versículo 25. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Então nós vemos aqui que Moisés insistiu para Deus. Ele sim queria entrar, só que ele não entrou. Porque aquilo, como eu falei, foi uma consequência de pecado. Tem coisas que iremos pedir para Deus e a resposta vai ser não. E isso é para o nosso próprio bem, ou até também por consequência dos nossos pecados. Há vezes na nossa vida que o Senhor vai falar não. E Ele não vai falar isso pela maldade, mas Ele vai falar isso como um cuidado dele sobre nós. Ele vai falar isso conduzindo as nossas vidas. Então nós devemos ser sensíveis para saber aquilo que Deus quer de nós. E o que Ele está falando conosco? Ele está nos aprovando? Ele está falando não? Ele está nos rejeitando? O que nós estamos fazendo que está causando em Deus essa reação? O que nós estamos errando para que esse não venha? Ou o que Deus quer nos ensinar com esse não? Também podemos perceber a indignação de Deus. A indignação que Deus ficou com aquele pedido de Moisés, porque Deus também se indigna, Deus também se ira. Então Deus se indignou com aquele pedido de Moisés e ele respondeu: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fale mais nisso. Então nós vemos que o Senhor já falou: não, Moisés, não insista mais comigo, porque eu não vou conceder aquilo que você está me pedindo. Deus ficou furioso com o pedido de Moisés. Deus fica indignado com algumas coisas que nós fazemos também. Deus fica indignado com alguns pedidos que nós fazemos para Ele. E nós muitas vezes achamos que nós estamos acertando, mas não, nós estamos errando nesses pedidos. Nós estamos sendo equivocados, nós achamos que a nossa mente é como a de Deus, e não é. Moisés estava pedindo algo que Deus já tinha rejeitado, já tinha dito não. Então nós precisamos entender aquilo que Deus quer de nós. Nós precisamos saber a causa da indignação de Deus, a causa da ira de Deus. O que Deus vê na minha vida que está causando essa indignação, essa ira? O que Deus está vendo em mim que não é legal? O que Deus está vendo em mim que não agrada a Ele? Nós também precisamos ser sensíveis para entender quando Deus não nos atende. Como nós vimos aqui nesse versículo 26. Que Moisés, ele não foi atendido naquele pedido que ele fez para Deus, mas ele continuou fiel a Deus, ele continuou seguindo os mandamentos do Senhor. Se quisermos continuar sendo rebeldes ao Senhor, ele não nos atenderá nos nossos pedidos. E às vezes nós vamos até continuar andando essa caminhada de fidelidade a Deus, né? Nós vamos continuar sendo cristãos convictos naquilo que a Bíblia diz. E Deus vai dizer não, porque Ele sabe o que Ele tem para nós, Ele sabe o plano dEle, Ele sabe aquilo que Ele vai fazer das nossas vidas. Então, nós devemos sim pensar, quando Deus não nos atende, o que Ele está querendo dizer? O que Ele quer para as nossas vidas? Que Ele venha nos mostrar esse plano. Nós também devemos entender o basta de Deus, como Deus disse aqui para Moisés. Ele falou: basta, eu não vou fazer você entrar nessa terra. Então, tem vezes que Deus nos dá um basta, tem vezes que Deus fala basta para nós. E isso é para o nosso próprio bem. Isso foi para o bem de Moisés e foi para o bem de toda a congregação. Então, muitas vezes estamos caminhando em direção ao inferno e Deus diz: basta, eu vou intervir nessa história, eu vou intervir nessa vida, eu vou fazer os meus planos aqui nessa história. Então, nós devemos sim entender o basta de Deus, entender quando Deus nos rejeita, nossa intercessão própria ali, por algum motivo. E nós devemos entender aquilo que Ele quer de nós. E nós também devemos ter esse direcionamento dos céus. Sobe ao Monte Pisga, levanta os olhos para o sul e para o oriente e contempla com os próprios olhos, porque não passará esse Jordão. Então Deus não apenas falou não para Moisés, mas Ele deu até as ordens do que era para Moisés fazer. Ele deu as ordens para que Moisés subisse aquele monte e visse. Ele não ia entrar, mas ele ia ver a possessão que Deus ia dar para Israel. Ele ia ver, ele ia contemplar as obras de Deus. Deus nos dá direcionamento para seguirmos para o nosso próprio bem. Deus nos dá o direcionamento do como que é que nós devemos
conduzir a nossa vida, como nós devemos conduzir os nossos passos na palavra dele. Ele ensina tudo. Então, não podemos ser rebeldes quanto à orientação de Deus. Nós não podemos ser filhos rebeldes, mimados, achando que a nossa vontade e o jeito que a gente está conduzindo a nossa vida é o melhor jeito. Não, nós devemos ser obedientes a Deus. E nós devemos entender quando Deus nos dá esse direcionamento e sermos obedientes a isso. Deus também deu outro direcionamento para Moisés que nós vemos nos próximos versículos. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Então vemos que quando Deus escolhe outro, ele escolhe por um propósito. Nós vemos aqui a substituição, mas não uma substituição maligna, mas uma substituição que Deus estava ali fazendo na governança de Israel. Então vemos que Deus escolheu outra pessoa, escolheu Josué, porque Josué iria vir também com um propósito muito claro, que era para ser o general de guerra daquele povo. Moisés, ele estava ali sendo aquele intercessor, aquela pessoa que ia orar para Deus, clamar a Deus. Sim, ele também deu ordens para algumas batalhas, mas Josué iria ser aquele que ia guerrear aquela guerra ali, aquelas guerras que iam estar ali para eles conseguirem aquele lugar para eles morarem. Então a Terra Prometida iria ser sim muita guerra para eles chegarem lá, mas nós vemos essa governança que Deus deu para Israel. A governança de Josué iria ser diferente da governança de Moisés. Então nós devemos entender que Deus escolhe também pessoas para cada tempo. Então nós vemos essa governança de Josué, que é uma governança de guerra, ao contrário da governança de Moisés, que era uma governança mais, um homem mais das leis, um homem que clamava a Deus ali em favor daquele povo, um homem manso, um homem, não que Josué não fosse um homem de Deus, ele era, mas ele tinha o jeito dele, ele tinha a personalidade, ele tinha a forma dele, né, diferente da forma de Moisés. Então, nós também podemos perceber um ponto muito triste em tudo isso, que são as consequências. As consequências daquilo que Moisés tinha feito, como ele mesmo diz. Assim ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Por obediência, às vezes, a gente vai sim colher as nossas consequências, as nossas amargas consequências dos nossos atos. Muitas vezes nós vamos colher coisas que a gente plantou lá atrás e tem um gosto muito amargo. Mas nós não podemos estagnar. Nós não podemos ser aquelas pessoas que vão falar, ou que vão se revoltar, não vão querer colher as consequências, ou então vão querer fazer do jeito delas. Não, nós precisamos ser obedientes ao Senhor, mesmo que for para colher as consequências daquilo que a gente plantou. As consequências, elas são reais e elas são sérias. Então, nós precisamos nos manter firmes ao Senhor e sabemos o que Ele quer de nós, sabe? Por obediência, muitas vezes, residimos em lugares que lembram a estagnação, e não o dito de Deus, e não a promessa. Muitas vezes arcamos com as consequências dos nossos atos, arcamos com as consequências dos nossos pecados. Mas lembre-se, Deus é fiel e justo, e Ele nos perdoa. E Ele é aquele que também pode nos dar uma vida nova. Mesmo quando nós colhemos as consequências, Deus pode nos renovar. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Que nós venhamos entender quando Deus diz não, porque é para o nosso próprio bem. E nós devemos entender esse não de Deus como um cuidado, como algo que Deus realmente nos dá esse direcionamento. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!